boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Bom dia, pessoal do Brasil. Boa noite, pessoal do Japão. Sejam bem-vindos à nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre dificuldade de aprendizagem. Então, se você tem alguma criança, algum adolescente, ou mesmo você adulto que tem alguma dificuldade aí em relação ao aprendizado, curta a live, compartilhe, mande suas perguntas, suas dúvidas, para a gente bater um bate-papo aqui legal hoje sobre esse tema. Então, pessoal, por favor, áudio e som ok? Vamos compartilhar a live, se alguém puder dar um ok em relação ao som, a imagem, eu agradeço. Pessoal que está chegando, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Vamos curtir, compartilhar a live. Gente, só um minuto aqui para eu ver se tá com o som e com o áudio normal. E a imagem. Ok. Bom, pessoal, seja bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre dificuldade de aprendizagem. Então, eu vou me apresentar. Sou Viviane, sou neuropsicopedagoga. Trabalho aqui no Japão com atendimento a crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, algum tipo de necessidade especial. Nair, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo certo? Ok, obrigada, Nair. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, primeiro quero agradecer ao Portal Me pelo espaço, por mais uma live aqui para a gente poder estar conversando. Curtam e compartilhem a página do Portal Me para que essa live possa chegar aí em bastantes lares, com bastante pessoas que precisam de algum tipo de informação ou tem alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, manda ela nos comentários, que eu não consegui responder ao vivo, depois eu leio e respondo em inbox. Boa noite, Akemi Yamashiro. Boa noite, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje, dificuldade de aprendizado, o que é, como que é. Você tem, né, a sua criança, o seu adolescente tem? Como que a gente pode estar trabalhando nesse sentido? E até a gente mesmo, né? O que essas dificuldades fazem a gente dar um entrave na nossa vida, no nosso desenvolvimento? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bem? Dúvidas, perguntas e sugestões, pessoal, nos comentários, tá? Conforme eu for subindo, eu vou lendo as mensagens. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, tá? Sobre essa questão que, às vezes, aflige muito algumas pessoas, algumas famílias, outras meio que deixam passar porque achando que é só uma dificuldade, isso vai, com o tempo a criança recupera ou o adolescente recupera, e aí quando chega na fase adulta vê que não recuperou, né? Então tem muitas questões, não só pedagógicas, tá? Não são só questões escolares que fazem com que a gente tenha realmente uma dificuldade de aprendizado, seja ele escolar, né, pedagógico, seja ele na vida mesmo, né? Então, dificuldades de aprender a se portar, a se comportar, dificuldades de aprender uma língua, dificuldade de aprender a como me locomover, por exemplo, num local, numa rua, ou num endereço que eu não conheço. Então, são todas dificuldades que fazem parte do desenvolvimento humano, elas existem, né? Mas a gente consegue minimizá-las, ou pelo menos tentar minimizar grande parte delas, ok? Olá, pessoal que está chegando, José Carlos, olá, seja bem-vindo à nossa live. Tô lendo as mensagens, viu, pessoal? Então, bom dia para você, Gomen, né? Desculpe, bom dia, aqui a gente tá no Japão e já são 8h30 da noite. Mas bom dia pro pessoal que tá aí no Brasil, sejam muito bem-vindos à nossa conversa. E aí, então, essa dificuldade, por exemplo, que a gente tem de tentar manter um diálogo
com tantas interferências ou manter uma linha de raciocínio, um pensamento que começa, segue e que termina, né? Então, são dificuldades que todos nós temos. Olá, Walter, seja bem-vindo. Então, são dificuldades que todos nós temos, né? Sejam as crianças, sejam os adolescentes e nós adultos também temos. Então, assim, o que eu preciso, primeiramente, para conseguir diminuir essa minha dificuldade de aprendizagem? Eu preciso tentar trabalhar a minha atenção, o meu foco e a minha concentração, tá? Por quê? A atenção, o foco e a concentração, elas fazem parte, elas meio que... elas garantem que eu consiga ter um aprendizado adequado ou, no mínimo, suficiente para aquilo que eu preciso aprender. Então, se eu tenho uma desatenção muito forte, se eu não consigo manter o foco em algo e eu não tento me manter atento em determinada situação, é muito difícil eu ter esse aprendizado concretizado realmente, né? Então, uma das dificuldades da aprendizagem que a gente considera é essa questão da dificuldade em se manter a atenção, o foco e a concentração. Esses 3 itens são itens que a gente consegue trabalhar, né? Então, assim, aqui na clínica a gente consegue trabalhar com crianças e adolescentes que possuem uma dificuldade de aprendizado que seja relacionado a essas 3 áreas, ou crianças e adolescentes que têm o TDAH, o TDAH, e aí isso já é uma questão clínica, né? Que vem até nós com laudo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente precisa trabalhar também. Bom dia, Elaine! Tá falando lá de São Paulo, Brasil. Um beijo grande para vocês. Sejam bem-vindos aí novamente às nossas lives. A Elaine acompanha bastante. Um beijo grande a todo mundo aí de São Paulo, minha terrinha. E hoje a gente está falando sobre esse tema aí que, assim, não só os professores, os pedagogos, os psicopedagogos, os profissionais da área, as meninas da psicologia que trabalham na área da educação aí também se esbarram nessa questão toda de como ajudar essas crianças, como ajudar esses adolescentes diante dessa questão, né? Que é essa dificuldade aí que eles, por vezes, apresentam em relação ao desenvolvimento ou de alguma atividade, de alguma matéria, ou realmente em alguma área da vida. A dificuldade de aprendizagem, como eu estava falando para vocês, ela não é só questão cognitiva, né? Não é só uma questão de aprender e para fazer uma prova, ou de aprender um exercício de matemática novo, ou aprender uma tarefa nova que a professora está passando. Essa dificuldade de aprendizagem, se ela não é tratada, se ela não é trabalhada de uma forma correta na infância e na adolescência, eu levo ela para a vida adulta. E aí, quando chega essa dificuldade na vida adulta, é muito mais difícil, né? Apesar de ela ter um olhar maior durante a infância e durante o período escolar, né? Porque a família se mobiliza em relação à dificuldade que aquela criança está passando ou aquele adolescente está passando. Os pais ficam mais atentos, a escola, então essa criança acaba indo para um reforço, vai para uma aula particular, ou então faz um processo de terapia, dependendo do grau dessa dificuldade, né? A criança vai para uma terapia, enfim, e aí tem toda uma rede de atenção para que essa dificuldade seja sanada. Mas nós adultos também temos essa dificuldade e ela anda com a gente por vezes no local de trabalho, na nossa vida social, e a gente fica um pouco perdido em relação ao que fazer, como fazer, e aí isso vira uma bola de neve, né? Essas dificuldades, elas iniciam lá na infância, elas passam pela adolescência e aí perduram pela vida adulta e por vezes continua, né? A gente, infelizmente, quando fica adulto, a gente acha que tá tudo bem e mesmo a gente não sabendo ou não entendendo o que tá acontecendo, a gente meio que se anula, né? Perante a tantas coisas que a gente tem que fazer. Então, é o trabalho, cuidar de filho, é um curso de faculdade, ou um curso de estudo, ou um curso de línguas. Então, a gente acaba meio que deixando esse olhar que deveríamos ter para todos, né?
por causa de outras questões. E essas dificuldades, elas só tendem a aumentar, elas vão aumentando com o tempo. Então, se eu tenho uma dificuldade para resolver alguma situação e eu não aprendo a lidar com ela e eu deixo passar esse momento, certamente lá na frente eu vou ter um outro problema, uma outra dificuldade, e eu também não vou saber resolver aquilo, né? E aí a coisa parece que volta, e a gente entra num ciclo vicioso, né? Assim como as crianças também. Quando elas estão em processo, em momento escolar, em desenvolvimento escolar, desenvolvimento cognitivo, onde elas estão lá na base, e aí elas estão aprendendo, por exemplo, um conteúdo novo. Então, a semana inicia e o sensei começa as atividades referente àquele novo aprendizado naquela semana. Quando a gente tem muita ausência, muita falta da criança na escola, o que acontece? Essa dificuldade, ela vai se tornando uma bola de neve. Então, assim, ela não esteve presente no momento em que aquela atividade foi iniciada. E aí, com o passar do tempo, né, os conteúdos, eles são um complemento um do outro. Então, se eu tenho uma lição e eu tenho uma atividade inicial hoje, na sexta-feira eu vou ter a complementação dela. E toda vez que eu tenho ausência ou que a criança, né, no caso, de novo, foco, atenção e concentração, se ela tem uma dessas questões não muito bem definidas e dentro da sala de aula isso aparece, também ela vai ter uma dificuldade grande, né, durante o seu estudo, mas ela vai ser agravada pelo fato de a criança falta. Então, assim, ela já perde o conteúdo que é passado, ela já tem uma questão de desatenção muito grande, ela não consegue manter o foco por muito tempo, ela ainda não desenvolveu corretamente a habilidade de concentração, então ela não consegue se concentrar. E aí, somado a tudo isso, tem as faltas na escola. Pronto. Aí você tem um prato cheio para as dificuldades de aprendizagem chegar e dominar aí esse cérebro infantil ou adolescente, seja de quem for. Tá? Então, existem dificuldades que são neuronais, é uma questão de um transtorno, ou pode ser uma questão pedagógica também, né? Nós sabemos que tem muitos professores que, infelizmente, a metodologia de ensino, a didática, deixa muito a desejar, né? Então, são professores que não conseguem chegar no aluno, literalmente no aluno, assim, né? Não consegue chegar literalmente no aluno, literalmente dentro do cérebro da criança ali, e com práticas escolar, pedagógicas extremamente ruins, mas ele tá lá, ele é professor, ele vai dar aula do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Então, isso também já é um fator de dificuldade de aprendizagem, que aí não depende do aluno. Márcio Kirimoto, bom dia Brasil, boa noite Japão, seja bem-vindo Márcio. E realmente, né, as crianças se veem aí perdidas, né, nesse momento onde tem um professor que infelizmente pedagogicamente não é capaz de ensinar, porque muitos sabem, né, sabem para si, mas não é diferente a gente saber para si e a gente conseguir ensinar e explicar aquilo que o aluno ou que o adolescente ou que a criança, que, enfim, o adulto precisa entender. Então, às vezes tem muita teoria, mas na hora de falar na prática se perde e aí as crianças ficam perdidas junto. Então, assim, um finge que ensina, o outro finge que aprende e aí tá tudo certo, né? E assim o ano vai passando. Só que o que acontece? Essa defasagem, ela vai levando na mochila, na bagagem. Boa noite, Silvana Yamamoto. Seja bem-vinda. E aí essa bagagem vai ficando cada vez mais pesada, né? Essas dificuldades, elas vão meio que se juntando. Então, passa um ano, a criança tem uma dificuldade, por exemplo, só de aprender um determinado kanji. Aí passa outro ano, ela trouxe aquela dificuldade do ano anterior, mais a dificuldade do ano que ela iniciou, e aí aquilo vai virando de novo uma bola de neve, né? E aí depois chega lá no final, a criança é cobrada para ter nota excelente, para poder fazer um ensino médio, né? Bom, e aí como é que fica? Diante de tantas falhas, de tantas lacunas no aprendizado,
né? E isso chega a um ponto do quê? Da criança se desestruturar de uma forma tão grande que ela pode acabar tendo, sim, e desenvolvendo aí doenças psicossomáticas. Então, ela acaba tendo crise de ansiedade, tem adolescentes que acabam entrando em depressão, e aí, enfim, tantas outras questões que acabam prejudicando muito a saúde mental dessa criança, desse adolescente, fazendo ele chegar na fase adulta com problemas, com transtornos que até então, se tivessem sido olhados e reparados e bem cuidados, talvez não chegasse a desenvolver, né? Apesar de a gente saber que tem alguns gatilhos e que isso fica propenso lá no cérebro e de repente, dependendo do que acontece, esse gatilho é acionado. Mas, se eu consigo dar uma educação, um ensino de base bacana lá nos primeiros anos de ensino da criança, eu consigo ter esse olhar, eu consigo perceber que ela está ficando muito ansiosa para fazer uma prova, que ela, quando tem teste ou qualquer questão escolar, onde ela vai ser cobrada, se aquilo está provocando, como falam, uma reação física nessa criança, a grande probabilidade dela desenvolver alguma questão na área emocional é muito grande. Né? E aí a gente chega com crianças e adolescentes aqui que vem com uma gama de problemas, de questões nessa área da aprendizagem, justamente por isso, né? Então, ou porque teoricamente até então não tinha nada e aí começou a ter uma pequena dificuldade escolar, né? Que não foi olhada, não foi orientada, não foi trabalhada de uma forma com que aquilo se extingue, né? Porque uma dificuldade, ela é trabalhada pontual e aí ela tem que ir embora. Então, tem dificuldade, por exemplo, em fazer conta de matemática, que as contas daqui é uma loucura, né? Mas, enfim, tem dificuldade de fazer conta em matemática. Então, mas qual que é essa dificuldade? Ela não tá entendendo como é o processo da conta, como é que faz, é só uma questão de sequência, por onde começa, por onde termina, ela não entende para onde os números vão, ela não entende a sequência lógica daquele exercício, daquela matemática. Então, isso tudo tem que ser analisado, tem que ser visto junto com a criança, para saber o que realmente está interferindo nesse aprendizado. O que essa dificuldade, se ela é pontual, se ela é específica, e aí a gente trabalha dentro dessa dificuldade, tá? E ela tende a passar. Então, toda dificuldade de aprendizagem, ela tende a passar. Quando ela não passa, quando você tá lá, você trabalha, você faz um monte de intervenção com essa criança, muda a metodologia de ensino, enfim, e essa dificuldade ela permanece, aí a gente precisa de um outro olhar para verificar se essa criança não está aí com algum transtorno ou algum distúrbio de aprendizagem, que aí já é outra coisa, tá? A criança portadora de transtorno de distúrbio de aprendizagem, não adianta, não é uma questão pontual só, a gente não vai, por exemplo, com uma atividade de reforço. Aqui no Japão a gente tem bastante esses espaços que dão reforço escolar, né? Então as crianças que estão com muita dificuldade em relação ao desenvolvimento de escola, vai para esses espaços e aí fica lá horas e horas no sábado, no domingo, de noite, depois da aula, enfim, não tem horário, não tem dia e essas crianças ficam enfiadas nesses espaços para correr atrás, vamos dizer assim, do prejuízo, tá? Se é uma criança ou um adolescente que tem uma dificuldade de aprendizagem, ok, bacana, vamos levar. Mas se você tá vendo que o seu adolescente, que o seu filho tá lá, você tá levando, ele tá fazendo reforço, ele tá estudando, ele tá tentando e a coisa não flui, ele não consegue entender, parece que nada entra na cabeça dele, aí não vai adiantar só você levar nesses juku, nesses kumon, nesses espaços da vida. Por quê? Porque não é só uma questão realmente só de aprendizado. Ele não tá... Alguma coisa aí no meio do caminho tá errado dentro desse cérebro, dentro desse desenvolvimento, né? Desse adolescente, ou seja, dessa criança, que não tá bem, que não está adequado e por isso ele não consegue aprender, tá? Então, como eu falei no começo, dificuldade de aprendizado todos nós temos, né? E a todo momento da vida, porque a gente começa a aprender desde sempre, né?
Então, a gente, desde o momento da concepção, momentos do nascimento, já estamos lá aprendendo a nos virar. Primeiro dentro da mãe, depois fora da mãe quando a gente nasce. Então, a aprendizagem, ela nasce com a gente. Então, a gente precisa treinar essa habilidade, a gente precisa treinar esse canal que a gente consegue aprender. Então, seja ele auditivo, seja ele visual, seja ele sinestésico. Qual é a forma que o aprendizado entra, vamos dizer assim, né, entra em mim? Então, que maneira que eu consigo aprender melhor? E aí, independente de criança, de adolescente, aí eu já estou falando no geral, né? Em que momento, como que eu consigo aprender? Eu, por exemplo, só consigo aprender se eu ler o que eu tiver que ler e escrever. Se eu não escrevo, se eu não registro, eu não consigo, tá? Então, eu preciso ver, mas eu preciso registrar, escrever ou fazer algum tipo de anotação para aquela informação chegar de uma forma melhor dentro do meu cérebro. Tem pessoas que ouvindo um áudio já consegue, tem pessoas que vendo vídeo, enfim. A gente tem pessoas que precisam dar um sentido maior, então precisa realmente entender o que é aquela aprendizagem, o que aquilo está tentando mostrar para ela, e aí às vezes tem gente que precisa de todas as vias para fazer com que esse aprendizado chegue. E dentro da escola a gente sabe que nem sempre é assim, né? Principalmente nas escolas japonesas aqui, onde não tem muito isso. Tirando as salas especiais, que a gente vai conversar sobre isso nas próximas lives, mas a gente sabe que a escola padrão não é bem assim. Então, o sensei vem, dá a aula, explica a matéria, dá o conteúdo, faz os exercícios, os questionários, existe muita repetição de atividade, muito treino, né? Existe muito treino aqui por parte dos alunos, de treinar tudo, né? Desde o Undokai até como fala, teatro de fim de ano, enfim, é sempre muito treino, é sempre muita repetição de atividade, de conteúdo, que acaba sendo também uma das formas que o cérebro registra, né? Que é através da repetição. Só que existem cérebros e cérebros, né? Tem crianças e adolescentes que só pela repetição não vai funcionar, ele não vai registrar. E aí a mãe chega aqui na clínica e fala assim, mas nossa, ela copia 1000 vezes o mesmo kanji. E aí eu pergunto pra ela o que é, ela não sabe dizer. Ou então quando ela tem que fazer o mesmo kanji de uma maneira onde não vai existir a cópia, não vai ter ali algo para que ela faça a cópia, ela já não lembra, ela já não sabe. Então, por quê? Porque só o treino para ela não faz sentido, né? A reprodução dos traços, para ela é só uma reprodução de traço, né? E aí as mães ficam sem saber o que fazer, e aí às vezes acham que a criança tem realmente algum transtorno, algum distúrbio, e às vezes não é só uma dificuldade mesmo, uma dificuldade pontual, uma dificuldade específica, que quando bem trabalhado, a criança ou adolescente consegue passar por essa fase, e aí ela vai levando o aprendizado para o restante dos anos letivos, né? A Nair está perguntando como vamos saber que o meu aprendizado é auditivo, visual ou sinestésico. Então, Nair, para você saber, primeiro você precisa conhecer, né? Então a gente precisa, hoje fica um pouco corrido, mas a gente pode até fazer uma live falando sobre isso. O que é, né? O aprendizado auditivo, visual e sinestésico. Por que existem essas... Mas assim, rapidinho, né? São meios de aprendizado, então são canais que cada pessoa tem, e dentro desses canais a pessoa consegue aprender de uma forma melhor quando ela vê, quando ela ouve, quando ela experimenta, quando ela sente, quando ela treina, tá? Então é mais ou menos isso. Pra saber, a gente precisa saber o que é, né? E aí eu vou estar fazendo uma live, né, sobre quais os tipos de aprendizado. E aí lá vou explicar também mais ou menos o que é, como é. E aí conforme eu for falando, vocês vão se identificando, tá? A gente consegue se identificar em cada um deles. Ou então, se eu sou um e outro, que também faz parte, tá? Mas tem sempre um que ele prevalece, né? Tem sempre um que fala, nossa, é por aí,
tá? Então, quando a gente conhece o nosso cérebro, quando a gente conhece sobre neurodesenvolvimento, quando a gente conhece como essa criança num ser global, né? Um ser pensante, um ser que raciocina, um ser que tem sentimentos, aquela criança que está ali dentro daquele espaço escolar ou terapêutico ou mesmo dentro de casa, quando a gente considera todas essas questões aí em relação ao aprendizado, fica mais fácil eu cobrar alguma posição dessa criança, desse adolescente, ou até mesmo desse adulto, lembre-se, né? Dificuldade de aprendizado todos nós temos, e em todos os momentos, ou certamente em um ou outro momento, ela vai aparecer, tá? Então, às vezes você vê um vídeo e aí você ouve o vídeo inteiro, você volta pro começo, você não entende nada, você viu um filme, você não entende nada, e você volta de novo. Então, essas dificuldades, como eu tô falando, ela vem em todos os sentidos, tá? E sim, é uma dificuldade eu ver um vídeo, um filme e não entender o contexto desse filme. É uma dificuldade eu ler algo, eu ler um livro, eu ler um jornal, eu ler uma matéria e não conseguir entender o contexto dessa matéria, desse livro que eu estou lendo. Então, isso acontece, tá? E possivelmente essas falhas, essas lacunas, né, que chegam aí na nossa vida adulta, a gente está trazendo desde lá de baixo, né? Então, são dificuldades, são questões que já vinham sendo aparecidas, elas já apareceram em algum momento da sua vida, da minha vida, da nossa vida, mas elas foram ignoradas, né? Por N motivos, né? Mas elas chegam na vida adulta e elas apresentam. E aí a gente acaba vendo pessoas, adultos, que não sabem lidar com muitas situações que a gente fala, nossa, mas você já é um adulto e não sabe lidar com essa situação, ou fica com comportamento infantil, né? É adulto e fica fazendo birra, fica fazendo manha, fica provocando os outros. Isso tudo certamente esse adulto, essa pessoa teve alguma questão lá na infância que não foi trabalhada e ela arrastou esse comportamento infantil para a vida adulta, né? E aí age e acha que todo mundo tem que fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, como que ela quer, e não é assim que as coisas funcionam, né? Porque a gente não ouve alguns nãos enquanto a gente precisa, que seria nessa fase de formação de caráter e formação neuronal, vamos dizer assim, né? Então, todas as sinapses, todas as conexões estão lá sendo bombardeadas, se multiplicando o tempo todo, e se eu não proporciono uma qualidade de vida para que isso ocorra, esse meu cérebro não vai trabalhando, ele não vai construindo essas informações, ele não vai consolidando aprendizado, não vai se transformando em memória, enfim. Eu vou chegar na vida adulta, assim, com uma dificuldade aí muito maior para entender muitas coisas, né? E aí onde a gente se depara hoje com alguns adultos que a gente olha e fala, nossa, difícil, parece criança. Ou então, quando chega para ir trabalhar e aí começa nessa questão da carreira, tem muita dificuldade em entender e receber ordens, em receber comandos de alguém que seja superior. Tem uma dificuldade extremamente grande de seguir as regras da empresa, tudo cogita, tudo questiona, eu acho que não é assim, não, mas não concordo. Por quê? Porque isso é uma dificuldade de aprendizado, né? Ela não é só pedagógica e escolar, apesar da gente, por vezes, só dar um valor maior e só pensar nessa questão quando a gente tem alguma criança que está ali e não consegue passar de ano na escola, ou não consegue aprender, ou sofre de MEI, porque aí começa a vir uma enxurrada de questões, né? A dificuldade de aprendizado, ela traz aí um monte de questões, porque a criança não aprende, ela desanima, o adolescente não aprende, ele desanima, o que ele faz? Ele não quer ir para a escola. E aí ele começa a inventar um monte de questão. Dói a barriga, dói o olho, dói o cabelo, dói a unha, tudo vai doer. E realmente dói, né? Por quê? porque essa inquietude, né, ela chega de uma tal forma no corpo que realmente dói, né? Então a criança, o adolescente começa a sentir fisicamente todas essas questões que são providas e que são alimentadas aí pela nossa mente. E o nosso cérebro é uma coisa muito louca, né? Ele faz com que coisas aconteçam, o que a gente acha que acontece, porque ali na mente está tudo acontecendo, né?
E se a gente começa a não perceber que a gente tá indo para um caminho errado, que isso, calma, não é assim, a gente vai alimentando toda essa questão e aí as coisas só tendem a piorar, tá? Então, a gente precisa saber diferenciar até que momento eu realmente tenho uma dificuldade pontual, que eu vou resolver e aquilo vai passar, ou os pais ficarem atentos, tá? E ver que tá muito difícil a criança falar, tá muito difícil a criança juntar letrinha ou identificar aqui, né, hiragana, katakana, saber diferenciar um do outro, isso mesmo desde pequeno. Se quando a gente dá lá os livrinhos, né, dão pra mãe, enfim, e vê que a criança não consegue, por exemplo, identificar cor, você fala, olha, sei lá, a bexiga que o Ampamã tá segurando, que cor que é? E ela não consegue falar que é vermelha, pelo menos as cores primárias, vermelha, verde, amarelo, a gente tem que ficar atenta, tá? Então, assim, se é uma questão de, a criança não sabe porque eu não ensinei, ou porque a escola ainda não ensinou, ou porque ela não teve contato com isso, é uma coisa. Agora, se a criança não sabe porque realmente ela tem um atraso de desenvolvimento, ela tem ali alguma questão que impede que ela se desenvolva e que a aprendizagem ocorra, aí a gente precisa ficar de olho e aí correr atrás dos médicos, dos espaços que nos orienta e nos ajuda a ir atrás de um atendimento adequado, tá? Então, o que as dificuldades de aprendizagem elas podem ser? Elas podem elas podem vir, né, de problemas emocionais, então tenho uma ansiedade, eu tenho um medo muito grande de não conseguir ir bem na prova, ou de não conseguir fazer a lição, ou de ter que me apresentar lá na aula de inglês para todo mundo, e na aula de japonês, e aquilo lá começa a me dar dor de barriga, um nervoso, e eu não sei, então só de pensar eu já não consigo fazer. Então, por vezes eu não consigo nem fazer a lição, né? Não consigo nem fazer aquele exercício, porque só de pensar que vai acontecer alguma situação dentro da escola, dentro da sala de aula, aquilo já me trava, tá? E aí sim eu vou ter um problema de aprendizagem, porque eu penso tanto em coisas que pode vir a acontecer que eu não consigo ter atenção e concentração e foco pro meu estudo. E aí sim eu vou ter uma dificuldade de aprendizagem. Então ela pode ser emocional, ela pode ser por atenção, né? A gente já explicou um pouquinho sobre isso. Pode ser uma questão cognitiva, sim. Pode ter um déficit aí, um transtorno, algo maior que impede que essa minha cognição ocorra, tá? Então, essa dificuldade de aprendizagem, ela vem, sim, junto com essas questões de cognição. E aí a gente precisa ver o que está acontecendo, por que essa criança não aprende ou esse adolescente não aprende, tá? Tem questão de memória também, crianças com baixo nível com capacidade de memória tem dificuldade escolar também, apresenta dificuldade escolar muito grande porque não guarda as atividades, não guarda o que aprendeu, e aí como é que vai fazer uma lição além daquela que depende daquilo que ela teria que ter aprendido e ela não conseguiu. Então, de novo, vira uma bola de neve, e isso pra gente adulto também acontece, tá? Então, a gente tem muito problema de memória, de repente tá na fábrica, e aí o chefe explica uma coisa e depois logo em seguida explica outra, e aí se você nem aprendeu aquilo que ele falou de início, como é que tu vai lembrar da outra sequência que tem que fazer? E aí isso também vai te gerar vai te trazer uma dificuldade de aprendizagem também, tá? Tem a questão psicomotora, então nem sempre o que a criança lê, entende, ela consegue trazer, né, pra escrita ou pra atividade, se for física, atividade física que ela tem que fazer. Enfim, existem algumas questões aí que ajudam, vamos dizer assim, né? Ajudam a dificultar essa minha aprendizagem, tá? E também o que leva, né, o indivíduo a ter essa dificuldade de aprendizagem. Só um minutinho, gente. Pode ser questões pedagógicas, né? Falando sobre isso. De repente um professor despreparado, de repente uma escola
que não inclui os seus alunos, não inclui realmente, aí eu não estou dizendo não estou falando sobre inclusão especial, estou falando sobre inclusão de aluno mesmo, em todos os seus sentidos, independente se a criança é especial ou não, né? Não existe essa questão escolar, ela não é real, né? Então, ajuda sim a essa criança ela não gostar do professor, ela... às vezes até uma questão de onde ele senta na sala de aula, se ele senta no começo, se ele fica mais perto do sensei, se ele fica no meio, se ele fica no fundo. A gente sabe que as salas são muito numerosas e apesar dos grandes silêncios que existe, nem todos conseguem se concentrar ao mesmo tempo no mesmo assunto. Então, às vezes, uma mudança de lugar dessa criança, desse adolescente, ajuda muito a ele a se desenvolver e essa dificuldade ficar para trás, tá? Mas tem também essa questão escolar, a questão pedagógica, né, que é a didática de ensino desse professor. De repente ele não consegue atingir os seus alunos, as crianças que estão lá, então isso gera sim uma dificuldade de aprendizagem. Existe a questão cerebral, né? Então, de repente tem algo aí no cérebro desse indivíduo que não funciona corretamente, que não está dentro dos padrões, enfim. E aí existe essa dificuldade, a criança ou o adolescente leva essa dificuldade aí por causa de uma questão de desenvolvimento cerebral. Mas também a gente tem a questão social e familiar, né? Então, a criança não aprende por questões sociais e familiares. Então, assim, são um monte de questões que podem chegar a influenciar diretamente no aprendizado desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, no caso. A gente está falando realmente também sobre nós. E às vezes a gente não percebe, tá? A gente acha que é só a gente tentar gambatear, só a gente tentar fazer por onde, ou a gente se esforçar, que depois as coisas melhoram. Nem sempre, tá? Se eu vivo num ambiente onde a questão do desenvolvimento em si, ela não é priorizada, então assim, se eu prefiro ficar só usando eletrônicos, se eu não leio, se eu não escrevo, se eu não me ocupo esse meu tempo, se eu, por exemplo, não jogo um jogo onde lá eu preciso fazer planejamento, estratégia, organizar jogada, me defender, atacar, tudo isso eu vou trabalhando e eu vou ajudando essas minhas dificuldades de aprendizagem. Então, por vezes, eu não consigo resolver uma questão escolar, né? Vamos dizer assim, um trabalho ou uma prova, mas se eu consigo ter essa linha de raciocínio, esse pensamento, se ele é trabalhado e ele é incentivado na minha casa através de um jogo ou de uma atividade lúdica que faz com que esse meu cérebro pense, processe, organize, planeje, execute essas atividades, eu vou ter um ganho, né? Essa minha dificuldade de aprendizado, aos poucos, ela vai diminuindo, tá? Por quê? Porque eu vou levando essa minha bagagem familiar, social, né, para dentro da escola, né? Porque o contrário também ocorre. Mas é importante que a gente consiga proporcionar para essa criança e para essa adolescente que está com uma dificuldade realmente de aprendizado, esse tipo de atendimento, não, de atendimento também, mas esse tipo de atividade, proporcionar essas questões para ir aliviando, e sem que ela perceba, ela vai se entendendo, vai aprendendo, e aí quando ela tiver que quando ela for cobrada sobre um conteúdo ou uma resposta escolar, ela consegue transferir esse conhecimento que ela tinha para uma questão acadêmica, vamos dizer assim, tá? Então, o que fica aí de importante pra gente? Dificuldade de aprendizado, todos vamos ter, tá? Em algum momento da vida, ou já tivemos, ou teremos, né? E faz parte, e tudo bem. Porém, eu preciso saber como que eu posso trabalhar isso, como que eu identifico se essa dificuldade ela é pontual ou se ela é algo que vai fazer essa criança chegar ou esse adolescente chegar na fase adulta com alguns estigmas ou de repente desenvolver algum trauma, desenvolver algum transtorno, e aí uma criança que até então não tinha nenhuma condição, ela passa a ter, tá? Então, é um assunto de extrema importância, a gente precisa sim ficar atento.
como eu falei, se você tá ali desde pequenininho, você dá um livrinho para uma criança, ou você dá um jogo, se você leva ela no parque e você vê que ela não consegue subir, que ela não consegue descer, que ela não consegue pensar que se primeiro ela precisa sentar no balanço para depois ela empurrar, ou que ela precisa passar uma perna, depois a outra perna para ela conseguir subir num escorregador, tudo isso, gente, é dificuldade de aprendizagem, tá? E aí o que acontece? Por que a gente não percebe? Porque o adulto vai lá e, puf, faz isso pela criança, tá? Quando os pais chegam aqui na clínica e falam, e a gente começa a fazer a anamnese, começa a perguntar, mas como é que foi a infância, como foi o desenvolvimento, ou se a criança sabe isso, a criança sabe aquilo, e aí muitos pais não se dão conta, falam, não sei se sabe, ou não sei com que idade aprendeu, nunca reparei se meu filho faz isso ou não. E aí a gente vai vendo todas as lacunas que possivelmente essa criança vai apresentar nas terapias. E aí, bingo, né? Tá lá, pá, a gente fala, né? Faz a anamnese, conversa, e quando a gente faz atendimento, e aí o primeiro contato, segundo, terceiro contato com a criança, pronto, né? A gente percebe ali que realmente tudo isso que não foi pontuado, que os pais não conseguiram nos dizer, né, nos dar o retorno, realmente a dificuldade que a criança apresenta, tá? E aí ela é, por vezes, suprida pelos pais, e aí coisa, então, tá pior ainda. Então, assim, por que meu filho não fala? Porque não tem porquê, né? Se você, tudo que ele aponta, tudo que ele fala, tudo que ele mostra, você vai lá e cede, isso a gente tá falando de crianças com desenvolvimento típico, tá? Não estamos falando de crianças com nenhuma síndrome ou com nenhum transtorno. Mas, se eu alimento esse tipo de comportamento dessa minha criança, que até então não desenvolveu nada, ela vai ter sim um atraso de aprendizagem, ela vai ter sim um atraso de desenvolvimento. E aí, aqui principalmente, quando ela for fazer essas avaliações nas clínicas, enfim, nesses espaços que a prefeitura cede para acompanhar a avaliação de desenvolvimento das crianças brasileiras, japonesas aqui, vai lá dar que tá abaixo do esperado ou no limite, e aí é aquela correria, as mães se desesperam e aí falam, pronto, meu filho tem alguma coisa, né? Como a maioria chega aqui, mas meu filho tem alguma coisa, enfim. Todos temos tudo, temos coisas boas, temos coisas ruins, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, e faz parte, né? Só que o que não faz parte é essa dificuldade de aprendizagem, ela ser proporcionada pelos pais, né? Isso não dá certo. Então, assim, a criança, lógico, nós também, a gente vai pelo que é mais fácil, pelo que é mais simples, pelo que a gente não precisa se esforçar. É muito melhor, é mais rápido, né? É mais rápido a gente dar a comida na boca da criança do que ensinar ela a comer, porque ela vai derrubar tudo, vai sujar a mesa, vai sujar o chão. Então é mais fácil eu alimentá-la, ou eu dar uma mamadeira, ou eu pôr o sapato dessa criança e amarrar, ou eu vesti-la. É mais rápido, é mais fácil. Mas eu estou podando o aprendizado dessa criança, né? Eu estou tirando dela a oportunidade que ela tem de aprender e se desenvolver. Porque no primeiro momento a gente até faz, só que depois o que acontece? Os pais começam a cobrar dessa criança que ela faça sozinha, ou que ela responda, ou que ela reaja de uma maneira diferente. Só que assim, ela passou toda uma infância, anos e anos, sendo suprida cognitivamente, vamos dizer assim, pelos pais, né? Não tendo essa possibilidade de pensar, de agir, de organizar as suas ideias, de organizar os seus pensamentos e agir sobre ele. Por quê? Porque sempre teve a intervenção dos adultos, do pai, da mãe, enfim. E aí essa criança, é óbvio, ela vai sim ter uma dificuldade de aprendizado muito grande. Por quê? Esse cérebro que foi colocado lá num plástico bolha, vamos dizer assim, esse cérebro vai sair do ambiente da casa e vai pra escola. Só que na hora que ele chegar na escola, ele não vai ter o pai, a mãe, ou o avô, enfim, perto para poder resolver a vida dessa criança. E aí o que acontece? Chega na escola, bum, de novo, né? Sempre falam nas lives, tudo acontece dentro do ambiente escolar. Mas por que tudo acontece dentro do ambiente escolar? Porque é lá
que as coisas aparecem. É lá que a criança realmente aparece. Então, é dentro da sala de aula, é dentro da escola, que a criança é o que ela é de verdade, né? E aí acaba vindo aí esse monte de questões aí, a criança se desestabiliza, tem criança que sofre o bullying, tem criança que começa a não querer ir para a escola porque não sabe, ainda mais aqui que a gente tem essa questão dos brasileiros indo para a escola japonesa. Já tem o entrave da língua, que é uma das dificuldades de aprendizagem maiores que existe aqui no Japão. É muito difícil, sim. E aí os pequenos se veem obrigados a ter que lidar com toda essa questão da língua, do aprendizado, do aprendizado social, que é diferente, é muito diferente a escola brasileira da escola japonesa, sim, em todos os sentidos, em sentido de comportamento, em sentido de aceitação, em sentido de autonomia, em sentido de aprendizado, então, vixe, muito, muito diferente mesmo. E aí os pequenos, né, e os adolescentes tendo que dar conta de toda essa bagagem aí que chega, e aí é óbvio que por vezes eles vão se perder sim, né? E aí as dificuldades mais que surgem, né? Elas aparecem e por vezes elas se instalam e elas ficam com o indivíduo, com a pessoa por muito tempo, né? Então é importante a gente desde a base, desde dos pequenininhos, tentar oferecer o máximo possível. Claro, nada que a gente vai colocá-los em risco, não vamos deixar cair, se machucar, porque isso também não tá certo, né? Mas assim, deixe a criança fazer aquilo que ela consegue, né? Deixa o aluno se desenvolver, deixa o seu filho tentar, claro, de novo, não fazer coisas erradas que eles possam se machucar, mas vamos ver até onde vai, o que consegue fazer. E aí, quando eu vejo que realmente ele travou, ele parou, dali não vai mais, aí eu venho e ajudo, tá? Mas não faça por eles, porque eu só vou alimentar essas dificuldades cada vez mais. E aí, depois, lá na frente, a gente cobra uma postura que essa criança, esse adolescente não vai conseguir ter, né? E aí ele leva toda essa gama aí de problemas, de dificuldades para a vida adulta e aí a gente acaba tendo um problema muito maior, né? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de todos vocês. Curtam a minha página NeuroKids. Lá tem bastante informação sobre neurodesenvolvimento, sobre desenvolvimento infantil de crianças, desenvolvimento de adolescentes. Tem bastante dica para pai e mãe. Então curtam a página lá, vocês encontram bastante informação bacana. O pessoal do Portal Mie. Quero agradecer novamente o espaço, a oportunidade. Um beijo grande para a galera do Brasil. Muita saudade de todo mundo. Pessoal do Japão, obrigada por todos estarem aí. Curtem a página, compartilhem essa live para que essa informação chegue sim em muitos lares, em muitas casas, porque eu acho que quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né? A busca do conhecimento, ela é assim, interminável, né? É interminável. Então, o tempo todo a gente tem que buscar aí conhecer, se conhecer e principalmente conhecer esse funcionamento aí dessa máquina fantástica que é o cérebro humano, que nos traz aí tantas dúvidas, mas também nos traz tantas explicações aí para tudo que a gente ouve, que a gente sente, que a gente vê. Então, quero agradecer todo mundo, quero agradecer principalmente aos seguidores da NeuroKids, um beijo para todos os meus neuroamigos, 21 mil seguidores, agradeço demais de coração. Pessoal, quem ainda não curtiu, vai lá na página, segue a gente, curte aí, que a gente só tá trazendo coisa bacana aí para vocês. Então, pessoal do Portal Mie, um beijo, obrigada pelo espaço e a gente vai começar aí uma sequência de informações mais em breve sobre o autismo também, bem bacana. Então, quem tiver interesse no tema, acompanhe a agenda do Portal Mie que vai ser lançado aí. Um beijo grande para todo mundo, gente, boa noite, bom descanso para todo mundo aqui. Elaine, foi muito bom, obrigada, eu que agradeço a vocês estarem aí, a participação de todo mundo. Um beijo, pessoal, e até a próxima live.